E hoje nós vamos falar sobre você pode ser usado por Deus. Na semana passada você se alistou ao exército. Na semana passada você deu um passo em direção, falou: Senhor, eu quero fazer parte dessa obra. Senhor, talvez eu tenho medo. O pastor falou que muitas vezes é a acusação, é o medo, é a falta de revelação da recompensa que nos faz ter medo de trabalhar na obra de Deus. Estão me ouvindo bem aí atrás? Tá bom o som? Glória a Deus. Irmãos, e isso é tão sério. Há pessoas que não se envolvem na igreja, não se envolvem na liderança, não se envolvem para abençoar outros, porque estão ainda olhando para si, para a sua incapacidade, ou então para as suas necessidades. Mas nesses dias, o Senhor tem levantado o seu queixo e feito você olhar para algo mais alto, para os montes de onde vem o seu socorro, para o lugar onde Ele tem te dito: você é amado, eu tenho prazer em você, mas eu tenho algo com você, eu tenho uma obra específica para fazer através de você. Eu sempre ouço as histórias do Cris e do Douglas. Chegaram quando eram jovens aqui na igreja. Um já está careca, o outro vai ficar, brincadeira. Mas é mais velho que ele, acho que o outro que não é careca ainda. Famílias engordaram, eu sei o que é isso. Mas eu fico vendo, quando Deus me pegou com 16 anos, eu tenho 27. Deus entrou na nossa história. Deus entrou na sua história. Ele entrou na sua história, não somente para te salvar, mas te fazer um canal de salvação. Não somente para te curar, mas te fazer um canal de cura. Não somente para te libertar dos seus pecados, dos seus demônios, mas para ser de você, um libertador. Quantos querem ser usados por Deus? Diga amém. Mas ainda assim, muitos se alistaram. Talvez ele vê lá, agora eu faço parte, eu falei que ia, mas aí talvez essa semana você olhou para você de novo. Aí talvez você tenha olhado para você constantemente e visto: eu não sou capaz, eu tenho problema emocional, eu tenho problema físico, eu tenho problema de dinheiro, eu tenho problema moral, pastor, você não sabe quem eu sou. Pastor, não sei falar. Pastor, eu fico vendo os testemunhos, todo mundo vira líder, eu estou anos aqui, comigo não acontece. Eu acho que é só para os outros. Mas sabe, quando Deus colocou no nosso coração a oração de dizer: Senhor, envia-nos ceifeiros, a resposta de Deus à nossa oração não foi que os ceifeiros virão de fora. O Senhor vai fazer de cada membro um ministro. O encargo nosso nesse semestre é que todos se envolvam, porque todos são chamados a serem sacerdotes de Deus. Você sabe que todo movimento, seja ele social, seja ele de igreja espiritual, seja ele movimento de empresas, de toda organização que você vê, seja uma ONG, seja uma religião, você vai perceber que sempre carrega um princípio: 20% trabalha, 20% ativos, 80% passivos. Ou seja, às vezes uma família, pode perceber, uma família muito grande, vai ter um churrasco, é 2 ou 3 que faz a coisa acontecer, é ou não é? Você vai perceber que a maioria das pessoas, e isso são pesquisas que apontam, não é só a igreja não, organizações, 20% trabalha, 80% concorda, ou discorda de vez em quando, mas tem minoria envolvida, e maioria parasita. Isso é movimento, mas toda revolução, ao longo da história, toda revolução teve maioria envolvida. Movimentos se fazem com pequena parte ativa, revoluções acontecem quando todos são despertados. Por isso que quando teve revoluções mesmo sociais, você pegar pessoas que foram revolucionários, Nelson Mandela, Martin Luther King, tantos outros, mesmo para coisas ruins, como Hitler, você vai perceber que a paixão era tão grande, a convicção era tão grande, e era tão simples de fazer parte, que só foi instalada a revolução porque teve maioria envolvida. Em Atos foi uma revolução, não foi um movimento. Por quê? Porque todos os irmãos tinham tudo em comum, porque era de casa em casa, não era só no templo, porque não era só os apóstolos, os irmãos que creram tinham tudo em comum, porque maioria se envolveu, o império romano se dobrou, milhares se converteram, e há promessas não de um movimento no ABC, mas de uma revolução, de um grande mover do Espírito, uma onda de salvação, de famílias convertidas. Isso vai acontecer com maioria envolvida. Mas maioria envolvida só acontece quando uma mensagem se torna um ponto de identificação. Ou seja, quando você que está aí que nunca conseguiu fazer nada,
que se sente o pior, você fala: eu também posso fazer parte disso. Deus me aceita como eu sou, e a graça dele não me deixa como eu estou, e eu vou ser instrumento dele por onde eu andar. Uma célula que flui, não é uma célula que os dois bonzão que faz tudo, que tem mais habilidade faz. Uma célula que flui mesmo é quando o líder tem a visão de que todos podem trabalhar. Claro, todos trabalhando, os mais imaturos, por isso tem o curso de maturidade, vão dar mais trabalho. O carnal, até quando ele vai levar o lanche, quando ele cuida do lanche, ele tem problema, porque ele fica reclamando. O irmão fala que vai levar, mas leva outra coisa, faz errado. Trouxe aí esse patê está estragado, não sei o que, ela está tudo errado. Porque quem é carnal, levando lanche ou tocando violão. Mas é melhor ter um carnal envolvido, e você pode, com paciência, exortá-lo, do que ter um carnal enterrado, achando que ele não pode ser usado por Deus. O problema da igreja não é pessoas com debilidades trabalhando. O problema que pode impedir uma igreja de viver o que Deus tem para ela é um monte de gente enterrada, porque acha que não é capaz. Mas você pode ser usado por Deus. Você pode ser usado por Deus. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 2:4. Romanos capítulo 2, versículo 4 diz: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que é a bondade de Deus que o leva ao arrependimento? Diga assim: a bondade de Deus, mais alta, a bondade de Deus me conduz à mudança de mentalidade. Arrependimento aqui é metanoia, é uma mudança de mente, é uma mudança de rota, é uma nova forma de enxergar, de ver, de se proceder. O que nos leva a mudar a mentalidade acerca de qualquer coisa é quando somos tocados com bondade. E quando eu falo que você pode ser usado por Deus, eu estou falando de um arrependimento. O arrependimento de enterrar o seu talento, o arrependimento de se esconder atrás do seu líder, o arrependimento de não se impor como sacerdote na sua casa, você que é pai de família, arrepender de deixar de ter uma vida torta, uma vida pecaminosa, uma vida dupla, para realmente se colocar à disposição do Senhor, crendo que Ele já te libertou, já te separou e te ungiu. Arrependimento, é difícil falar hoje em dia de arrependimento, as pessoas têm um bloqueio, acham que estão sendo ofendidas, mas o arrependimento genuíno é quando a minha mente muda, e aquilo que eu não conseguia fazer, aquilo que eu não conseguia viver, eu passo a viver. Eu quero te chamar um arrependimento, o arrependimento de não se envolver, não ser usado por Deus como Ele desejou que você fosse. E hoje, minha oração ao Senhor, meu desafio, é que todos aqui vão ter revelação que você pode ser usado por Deus, e você vai sentir um grande desejo de ser usado por Deus. E você não vai sentir que a palavra não é para você, mas que o Senhor está falando com você. Feche seus olhos por um instante. Senhor, eu oro para que o Espírito de revelação, no pleno conhecimento da sua verdade, esteja fluindo entre nós. Que cada coração, cada mente esteja aberto para receber a sua verdade, a sua palavra. Nos desperta nesses dias, Pai. Há uma grande colheita no ABC, há uma grande colheita em nossas casas, em nossas ruas, nas escolas, nas faculdades. Há uma grande colheita nas nações que nos aguardam. Há tantas pessoas aqui que serão enviados, há tantos aqui que vão permanecer aqui com lealdade. Nós veremos tantas coisas, mas não queremos ir sozinhos, queremos ir todos juntos, e não queremos deixar soldados feridos para trás. Por isso, com a tua palavra, que é água, que é fogo, que a espada, levanta hoje um grande exército e desperta aqueles que podem ser usados pelo Senhor, ou seja, todos. Quantos crentes digam amém? E eu quero falar para você sobre duas pessoas na Bíblia que foram chamados por Deus como você e demonstraram na própria história bíblica incapacidade, talvez imoralidade, que demonstraram que não pareciam ser as pessoas certas, que não pareciam ser as pessoas que realmente cumpririam as promessas, mas que Deus, pelo versículo que nós lemos, pela sua bondade, não desistiu deles e os levou de volta ao propósito. Vamos falar sobre Abraão e sobre Pedro. Vamos ver sobre Abraão primeiro. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2. Gênesis 12, versículo 1 e 2.
Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. Abraão foi alguém que tinha uma promessa de Deus, mas tinha também um encargo, uma tarefa de Deus, em ter uma multidão de filhos, em ser pai de multidões. E ele tinha suas necessidades, apresentou vários problemas ao longo do seu ministério. Olha o que diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Diga amém. Irmãos, aqui Deus chama Abraão para uma grande vida cristã. Talvez você conheça a história. Aqui é uma promessa. Quantos aqui tem uma promessa de Deus? Levanta a sua mão bem alto. Tem promessas na sua vida? Já, seja sincero comigo, não precisa responder exteriormente, mas responda para você mesmo. Será que igual eu, você já teve momentos que você falou: eu acho que eu viajei na maionese? Eu acho que eu ouvi essa promessa que é de alguém, eu estou achando que é da minha cabeça. Porque você olha para você, porque você olha ao seu redor, porque talvez a promessa é muito grande para ser para você, porque o diabo é especialista em fazer você se olhar com depreciação, e não faz você olhar para aquele que faz realmente a promessa. Quem que cumpre a promessa? Quem promete. Por que você quer cumprir aquilo que Deus prometeu? O diabo quer te fazer, quer fazer você se colocar no lugar de Deus. Que esse era o desejo dele. Qual que é o desejo desde o início de Satanás? Colocarei meu trono lá. Cansei só de crer e de confessar. Deixa eu fazer um pouco no trono. Cansei só de ficar dizendo amém para o que Deus fala. Deixa eu falar um pouco. Por que a gente desanima? Porque a gente acha que ainda é Deus. Porque dá uma semente de Lúcifer no nosso coração, de querer fazer, de querer ser, para depois ter a glória. Você nem sabe disso. É por isso que Jesus ensinou a orar. Porque teu é o poder, tu é a honra e tu é a glória. Não é sua. Se toda a glória é dele, toda a obra é dele. Ele que prometeu, porque você quer cumprir sozinho. E se ele prometeu, qual que é a nossa parte? Descansar nele. Confessar a palavra de Deus, crendo que ele é fiel. Pois é, Deus chamou Abraão para uma aventura. Só que não há só promessas. Aí que está na palavra de Deus. Há também ordens, desafios. E Deus falou: sai da tua casa, deixa a tua parentela. O que Abraão fez? Abraão saiu, mas primeiro demorou demais para sair. E quando saiu, levou seu pai, seu sobrinho e algum dos seus empregados. E nós não vemos em nenhum momento Deus repreendê-lo. Deus mostra a sua bondade para com ele, mesmo assim abençoando, tendo paciência, aguardando que a mentalidade de Abraão mudasse, para Abraão se tornar aquilo que Deus sonhou para ele, que era ser um grande líder, um grande pai de multidões. Irmãos, nós somos herdeiros dessa promessa também. Há uma promessa de multidão para a igreja de Dínamo Santo André. Há promessas grandes para você. E Abraão, quando ouviu a promessa, também tinha um desafio. Ele não conseguiu. Eu não sei se já aconteceu com você, uma palavra profética que alguém te entregou, ou um culto que Deus falou com você, uma conferência, você saiu sabendo tudo que tinha para fazer e fez 20%. Eu já fiz isso. 10% também. Você falou: nossa, agora é isso, eu vou fazer isso lá em casa, esse horário que eu vou acordar, é isso que eu vou fazer. Fracasso. Deus falou: esse vai romper esse tipo de relacionamento. Não consegue. Você vai parar de assistir isso? Não consegue. Vai parar de perder tempo com isso. Senhor, nunca mais vou perder tempo com essas coisas, Senhor, oh Deus. Chorando, né? Você sente: uau, agora vai, porque esse apelo foi demais. E com Abraão, imagina como Abraão ficou empolgado. Uau, eu serei pai de multidões. Deus apareceu para mim numa terra de idolatria, numa família de idolatria. O Senhor me chama para ser parte de um povo. O Deus poderoso quer fazer a obra através de mim. Ele se empolgou, falou: vou deixar a casa mesmo, vou Deus, eis-me aqui. Mas na hora demorou para sair. Mas saiu. Só que saiu com um monte de gente. Por isso que demorou tanto. Mas vemos algo na Bíblia. Deus não falou: vai com Abraão, não dá, deixa eu procurar outro. Ele te ama, quer usar você. Mesmo que você tenha falhas como Abraão. Hoje você fala: pai Abraão, pai da fé, entregou Isaac. Mas ele vacilou bastante também. Interessante que 24 anos depois de Gênesis 12, nós temos em Gênesis 20 algo inusitado. Abraão cai com a sua esposa Sara, ali no reino de Abimeleque, num povo. Não sei se você sabe, Abraão
mentiu para Abimeleque. O que ele disse? Olha, Sara era muito bonita, irmãos. Homens de Deus gostam de mulheres bonitas. Você pode perceber. Eles escolhem as mais bonitas. Brincadeira. Você sabe que beleza também é relativo, né? Tem que ser bonita aos seus olhos. Isso é interessante. Vou fazer um parênteses aqui. Diz que Sara era bela aos olhos de Abraão, que Rebeca era bela aos olhos de Isaac, que... quem que era a esposa de Jacó mesmo? Raquel. Raquel era bela aos olhos de Jacó. Então você fala, não me acha bonita, mas acredite, o seu homem vai olhar para você, você vai ser bela aos olhos dele, como nenhuma outra. Diga aleluias, irmãs. Por isso que é importante beleza, né? Mas beleza é relativo. Tem gente que um outro acha bonito, outro acha feia. E tem gente que acha que é bonito ser feio, mas é outra coisa. Mas qual que é a grande questão? Era bela aos olhos dele. Mas a Sara, o problema dela também é que é aos olhos de todo mundo. E Abraão fez uma promessa, ele falou para Sara. E ela concordou. Quando eles saíram para a aventura, ele falou, ó, todo lugar que eu chegasse é minha irmã. E ele não estava mentindo, porque ela era de fato da mesma linhagem. Podia chamar de irmã. É aquela mentira de crente. Abraão fazia mentira de crente. Mas isso não era bom. Por isso que ele sofreu consequências. Bom, ele chega lá. E Abimeleque, está tudo em Gênesis 20, tá? Abraão chegou, um homem tal, já tinha algumas coisas. 24 anos depois já tinha riquezas, coisas, enfim. Abimeleque olhou e falou, eu quero essa irmã aí. Eu quero a sua irmã. Sacanagem, né? Eu falei a mesma coisa do Deno Júnior, eu quero a sua irmã. Brincadeira. Gravou? Deus é bom, né? Aí, falou, quero a sua irmã, Abraão. Não falou para Abraão, ele mandou buscar ela. E buscou. Aí Deus num sonho falou, ô maldito, Deus não falou isso para ele. Falou, Abimeleque, larga, porque eu vou te matar se você tocar nela. Ele acordou e falou, Deus, mas é a irmã do cara, qual que é o problema? Não posso? Realmente você não está errado, Deus falou para ele. Tá tudo isso em Gênesis 20, não foi com essas palavras, tá, irmãos? Realmente você não está errado, mas não interessa, ele é meu profeta, ele é meu filho, e por isso que eu te avisei, que eu só te matava, estava tudo certo. Aí ela voltava para ele, como você não está errado, eu estou te avisando. Aí ele foi obediente, chamou Abraão, falou, como é que você me faz isso? Abraão falou, porque eu fiquei com medo de falar que era minha mulher e você me matar, e ficar com ela. Enfim, aí Deus falou, Abraão, ele vai te procurar, para te pedir perdão, Abimeleque, porque ia tocar na sua esposa, e eu quero que você ore por ele, porque ele precisa da sua oração. Ele, suas esposas e suas servas. Pergunta para mim, oração pelo quê? Pergunta. Elas eram estéreis, não podiam ter filhos. 24 anos depois da promessa de Abraão, que era ter filho, ele também era estéril. Ele tinha aqui quase 100 anos já. Ele ora. E todas são curadas. E no versículo seguinte, no começo do capítulo 21, Sara engravida. E a palavra se cumpre. É que você fala, como é que eu vou ser usado por Deus se eu mesmo ainda não respondi? E se eu mesmo não cumpri a promessa ainda? Como eu vou orar por prosperidade se eu estou com dívida para pagar? Como que eu vou orar por santidade se eu tenho as minhas falhas? Como que eu vou orar por salvação, para minha célula evangelizar, se eu tenho vergonha de evangelizar? Acredite, a primeira menção de cura na Bíblia é essa. E a primeira menção de cura na Bíblia é alguém que não tinha cura naquela área que ele orou. Para que a gente saiba, não tem a ver com quem ora, tem a ver com quem faz. Tem a ver com Deus, e não com Abraão. E Abraão é usado por Deus. Sabe por quê? Embora Abraão falhou, demorou em responder, mentiu, teve falhas, Abraão tinha um chamado e Deus tinha o escolhido, assim como você. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. Talvez você não respondeu da maneira adequada, mas o Senhor tem paciência, uma hora vai, porque Ele não desiste de você. E Deus fez, sabe? Jó também não tinha mais nada. E quando não tinha mais nada, Deus manda no final do livro de Jó ele orar pelos amigos dele que só confrontavam ele. Ele orou, Deus abençoou os amigos. Enquanto ele orava pelos amigos, Deus lhe deu em dobro de tudo que ele possuía antes daquela provação que ele passou. Ou seja, enquanto nós oramos pelos outros, enquanto nós edificamos o reino em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. A Bíblia é clara, a regra é clara. Busca o reino em primeiro lugar, e as demais coisas são acrescentadas. Só que nós somos às vezes ansiosos
preocupados, não confiamos no amor do Pai. O que a gente quer fazer? Buscar todas as coisas, depois o reino de Deus vai sendo acrescentado. O reino de Deus nunca é acrescentado depois, porque ele é prioridade. Quem busca o reino de Deus depois, não busca, e nem o tem. Quem busca em primeiro, tem, porque ele te buscou primeiro, ele deu tudo o que ele tinha. Quem busca o reino tem as coisas. Quem busca as coisas não alcança, porque é Deus que dá, e fica sem o reino. E quando tem, piora. Porque quando você tem, que você busca sem o reino, te corrompe. Mas quando Deus te dá, quando você busca o reino, te abençoa. Todo poder, toda glória, toda posição, toda bênção que vem a nós, que não seja por meio da cruz e da graça, nos corrompe. Mas tudo que vem por meio da graça, da cruz, do homem humilhado e o Deus exaltado, nos abençoa. Abraão orou. Agora imagina. Olha só. Diante de Abimeleque, ele acabou de mentir pro cara. O cara sabia que ele era um mentiroso. E sabia que ele era estéril. Tiozão com a mulher bonita não tem filho? Algum problema tem. Tem mesmo. Naquela época nem potência, mas ele tinha. Os irmãos já sabem o que é isso. Chegaram em 100 anos já. Cadê? Tem alguém perto de 100 anos? Hein? Tem? Imagina a cara de Abraão. Vou orar pelo quê? Não, para elas engravidar aqui. Um mentiroso estéril. Ele e Sara. Acho que ele olhou para ela assim. Imagina a cena. O Abimeleque, as mulheres. Ele olhou para ela assim. Ela começa, ora primeiro você. Ora, Sara, fala profeta. Vai. Começa aí. É você primeiro. Você é o homem vem primeiro. Não, mas eu sou cavaleiro, primeiro as damas. É porque mulher é sem vergonha nessas áreas. Elas ficam usando de manipulação para essas coisas. Quando elas querem que você faça algo primeiro, elas falam, o homem vai à frente. Mas quando elas querem a primazia, elas falam, o homem dá o lugar, o homem é cavaleiro. É uma injustiça terrível isso. Ainda falam de direitos iguais, nunca foram. Nunca foi direitos iguais. Mas só uma brincadeira, viu, irmãos? Mas como eu sempre falo, é verdade. Só brincadeira, mas é verdade, né, Gui? É brincadeira, mas é verdade. É porque toda brincadeira tem um fundo de verdade. Eu sou sincero e te falo. Tem gente que fala que é só brincadeira, mas é verdade. Olha pra cá agora. Olha pra cá também, eu falo. Mesmo assim, eles oraram. E elas engravidaram. Não naquela hora, né? Fizeram algumas coisas. Mas todos foram curados. Todos foram curados. E no versículo seguinte, lá em Gênesis 21, o Senhor visita, cumpre a palavra, no dia exato que Ele prometeu. 1 ano atrás Ele falou para Abraão e para Sara. Ela deu risada de incredulidade. Mas Deus cumpriu 1 ano depois. E eles puderam cumprir, veio o cumprimento das promessas. E Abraão é o Abraão que nós estamos falando hoje. Sabe por quê? Porque você pode ser usado por Deus. Se Abraão pode, eu posso, você pode. E nós seremos um instrumento de Deus por onde nós andarmos, em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra. Quantos creem? Diga amém. A Bíblia diz em Deuteronômio 28:13, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Sabe onde eu quero aplicar esse versículo hoje? Na liderança. Ser cabeça não é uma posição de glamour. Com Deus não existe glamour. Com Deus existe propósito, graça. Não é glamour. Ser posto por cabeça não é querer um monte de gente humilhado. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Não é isso. Estar como cabeça é uma promessa para o justo. E você é o justo. Significa que o Senhor te levanta para liderar na sua empresa, na sua família, na igreja. E nesse semestre a oração envia nos ceifeiros já foi respondida, pois eu estou diante de pessoas que foram chamadas para serem cabeças. Vai liderar uma célula, vai abrir a sua casa, vai ganhar pessoas para Jesus, vai acompanhar pessoas que chegaram na célula, vai ser usado com profecia, com dons, com cura. Você vai ser conhecido na sua família, na sua empresa, no seu bairro, como homem e mulher de Deus. Como vão te conhecer? Aquilo ali é de Deus. Aquilo ali, quando ora, acontece. Nem todos vão ser pastores integrais, nem todos vão liderar já nesse semestre. Muitos vão, amém? Mas liderar não é só liderar uma célula. Você pode
liderar uma célula, ser um anfitrião, cuidar dos novos convertidos, ganhar as pessoas para Jesus, liderar um louvor, liderar um quebra-gelo, fazer as coisas na célula, ser um instrumento, ser um ceifeiro, é participar da obra mais importante da terra, participar de ganhar e cuidar de almas. Não tem nada mais valioso. Eu estou fazendo isso, estamos ganhando, estamos cuidando, estamos apacentando. Talvez um tem muita desenvoltura para evangelizar, ele gosta de ir para a rua mesmo, o outro gosta de cuidado, ele chama no shopping, senta lá, toma um café, conversa, ora. Tem um que gosta de mover na cela para ele, quando a cela está muito falando demais, bota logo a música aí, vamos tocar, eu quero reteter nesse lugar, aleluia. E isso é de Deus também. E tem gente que ele já olha tudo aquilo e fala: esse povo aqui só cai, só evangeliza, senta aqui, vamos ensinar a palavra, é o mestre fluindo ali. Cada um tem um encargo e tem lugar para todo mundo. Você pode ser usado por Deus. Você pode ser usado por Deus. Imagina um cara lá no meio de uma praça, a cela está lá na praça e o cara vê alguém, uma muleta. O evangelista, quem está pensando? Em chutar a muleta. Mas o pastor, porque são 5 ministérios, né? O pastor está pensando o quê? E já pegar ele, achar uma cadeira para ele, depois vai estar cansado, né? Ele vai ser curado, mas se ele não for, eu sou pastor, estou aqui, tem que ajudar. Quando ele for curado, estou preocupado já em ele se envolver, pegar o contato. O mestre está preocupado, que adianta o cara saber que Deus curou ele? Eu quero que ele saiba quem curou ele, quem é Jesus, salvação, tem que batizar. É o mestre, que é tudo. Mas o profeta está pensando no quê? Eu sei porque está acontecendo na vida dele. Deus tem um propósito assim na vida dele. Vou profetizar na vida dele. Vai acontecer. A célula vai fluindo. Porque onde há liberdade para todos fluírem, todos os ministérios fluem. E a igreja é edificada. E a obra avança. Você tem um encargo talvez por chutar a muleta. O outro tem encargo por dar aula de consolidação. De vez em quando é bom parar a consolidação e dar um chute na muleta. Mas quem é da consolidação, me entende, do cuidado, não vai ficar a vida inteira, não vai ficar chutando muleta toda hora. E quem é evangelista é bom de vez em quando cuidar das pessoas, viu, gente? Mas não adianta, o que ele gosta é de chutar muleta. Entende? Chutar muleta aqui, estou falando da parte evangelística. Estou dando um exemplo, tá? Quantos estão compreendendo? Diga amém. Não importa, você pode ser usado por Deus. Tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa para ser edificada. Tem muito GA para você se envolver. Mas sabe, do que eu estou falando de ceifeiros, não tem a ver com GA aqui. O GA é importantíssimo. Tem a ver com se envolver em tudo que envolve a vida da igreja. Os GAs também. Mas também ganhar as pessoas, cuidar das pessoas, ir nos cursos. Não se contente com conhecer pouco de Deus. Nós temos só uma vida nessa terra. Não tem outra. Só tem uma vida. Nós temos só essa oportunidade de na terra ser um canal dele para a salvação de pessoas e o discipular das pessoas. Eu quero gastar os meus dias fazendo aquilo que está no coração de Deus. Eu quero. Mas também temos a figura de Pedro. O apóstolo Pedro foi alguém que experimentou de uma graça que para mim foi maior que a de Abraão ainda. Eu tenho pregado em muitos lugares sobre Pedro. Quando, meditando nesse esboço, meditando nessa palavra, colocar a figura de Pedro aqui é tão oportuno. Quem já ouviu falar do apóstolo Pedro aqui? Levanta a mão. Pedro é alguém que liderou a igreja em Atos. Pedro era o discípulo mais velho, era casado já. Por isso Deus cura a sogra de Pedro. É por isso que eu acho que Pedro descontou depois negando Jesus. Brincadeira, viu, gente? Foi curar a sogra dele. É que nem todo mundo tem uma sogra tão maravilhosa igual eu. É maravilhoso ter uma sogra igual eu. Na corte que é difícil. Faz alguma coisa para você ver que Deus não revela. Em casa é maravilhoso, na corte e o medo. Aquele olhinho. Eu sei o que é isso, irmãos. Abra sua Bíblia em Marcos 14, 29. Marcos capítulo 14, verso 29. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Olha que forte isso. Pedro declarou. Crente gosta de declarar, né? Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Ainda que todos, porque declaração de homem você não confia muito, né? Então foi no final de um culto, a pregação do culto era: não abandonem Deus. E ele declarou no apelo: eu não vou te abandonar, Deus. Por que Pedro falou isso? Mas Pedro é alguém que queria servir a Deus. Nobreza isso.
Nós vemos isso quando como que Pedro se converte? Jesus entra ali, ele estava pescando, Jesus está próximo ao mar, e ele não pesca nada. Jesus entra no barco, dá uma direção, eles fazem uma pesca maravilhosa, e Pedro se converte ali, e ele larga tudo e vai seguir Jesus. Pedro é alguém que tinha fome de Deus, sede por Deus. Eu quero que você hoje sinta-se na posição de Pedro junto comigo, porque se você está aqui no culto, se você faz parte dessa igreja, é porque você também tem um desejo de ser usado por Deus. Talvez você tenha um desejo: Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor. Mas talvez até agora já decidiu o que quer e já se alistou, mas você acha que você não pode. Pedro ainda achava que podia, até um dia que ele achou que não podia mais. Mas Pedro achou que podia, então ele foi ser usado por Deus. E Pedro ali, um dia falou para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Irmãos, o início da vida cristã são promessas nossas de amor a Ele, antes de conhecer o quanto Ele nos ama. E elas não podem, as promessas feitas com base no seu amor por Deus, vão todas cair por terra. Mas as promessas que você, a declaração de amor de Deus por você, de nunca te abandonar, é mais forte do que a sua de não abandonar Ele. Foi Jesus que disse depois: eu que não vou abandonar você, Pedro. Ainda que você me abandone, eu não vou te abandonar. Antes eu achava que bonito era dizer: Deus, eu nunca vou te abandonar. Mas bonito mesmo é ouvir de Jesus: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Pedro aqui falou: Deus, eu não vou te abandonar. Pedro, depois, você sabe, negou Jesus 3 vezes. Teve vários momentos na vida cristã dele. Teve um momento que ele acertava: o Senhor era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: nem carne nem sangue te revelou, foi o Pai que te revelou. Sobre esta pedra edificarei a igreja. Ok? Mas Pedro também teve falhas. Ele falou: Jesus, o Senhor não vai morrer coisa nenhuma na cruz. Ele falou: arreda, Satanás. Você não está cogitando das coisas de Deus, você está cogitando das coisas do homem, porque ali ele está oprimido por demônio. Olha que inconstância. Quem nunca sofreu com inconstância aqui? Inconstância é algo terrível. Mas você fala: agora eu termino esse livro. Agora, esse ano eu vou ler o plano de leitura anual. Aí depois você passa o primeiro bimestre. Quanto que eu preciso ler agora para dar até o final do ano? Aí quando chega já em junho, ano que vem vai. Esse ano eu vou ler o Novo Testamento. Quem riu, sem vergonha, está fazendo isso. Brincadeira. Eu já fiz muito isso. Quem nunca prometeu e não cumpriu? Quem já viu cair por terra as suas promessas? Pedro viu. Jesus é preso. Ele tenta cometer um homicídio. Você acha que ele quis acertar a orelha do soldado? Ele tira a espada e tenta tirar a cabeça. Ninguém fala: vou tirar a orelha de alguém. E acerta ainda. Rapaz, o cara tem que ser bom, dar uma espadada na orelha certinho. Não, Pedro quis cometer um homicídio ali. Aí que ele ia manchar o ministério dele de vez. Deus ainda foi bom com ele, né? Mas depois a valentia toda passou. Por quê? Inconstância. Uma hora o cara quer arrancar a cabeça de alguém por Jesus. Outra hora, ele finge que nunca conheceu. Falso. Imagina os outros discípulos sabendo disso depois: você é um falso, falciano. Tem a falciane? Falciano. Mas sabe o que é interessante? Ele diz que Pedro, quando o galo cantou, ele tinha negado 3 vezes por completo. Ele diz que ele sentou em cima de uma pedra, chorou amargamente. Chorou amargamente. Talvez você saiba o que é choro, mas talvez você não saiba o que é choro amargo, de decepção. Deus tinha tanto para mim. De novo eu caí nesse pecado. De novo eu falei com isso. De novo eu não cumpri as promessas. Constância. Eu não sei o lugar que você está hoje. Não há um buraco tão escuro que os olhos dele não iluminem e te encontrem. Não há um buraco tão fundo que a mão dele não te alcance. Ele vai te tirar de onde você está hoje. Porque a graça pode te encontrar em qualquer lugar que você esteja, mas ela não vai te deixar onde te encontrou, porque é a graça de Deus. Pedro chora amargo, chora amargamente. Pedro está decepcionado com ele mesmo. Pedro está todo entristecido, todo em crise. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 21. Olha o que diz, versículo 3. João 21, versículo 3. Vou pescar
disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Os outros discípulos, eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Olha só a situação de Pedro, irmãos. Após negar Jesus, após chorar amargamente, e não foi um choro genuíno de arrependimento, de mudança, porque Pedro agora volta a pescar. Alguém que tinha sido separado para a vida inteira, ser um pescador de homens, ser usado por Deus, agora está envolvido em sonhos naturais de novo. Porque o que ele sabia fazer como homem? Pescar peixe. O que Deus chamou ele para fazer enquanto sacerdote? Pescar homens. Mas o que acontece no meio do caminho? Frustração com ele mesmo. E o que ele volta a fazer? O que ele sabe fazer. Quando eu me frustro comigo, eu deixo de fazer o meu chamado, eu deixo de responder a Deus e volto a fazer o que eu sei. Eu deixo de fazer o que Deus mandou fazer e volto a fazer o que eu sei fazer. Deus não chamou você a fazer o que você sabe fazer. Deus te chamou para descumprir o que Ele te prometeu. O chamado que você tem é maior do que a sua própria vida, e você vai cumprir o seu chamado. Pastor, estou velho demais. Eu quero te falar, ainda que restem 4, 5 anos da sua vida, você pode virar o mundo de cabeça para baixo em uma semana, se você decidir responder a Deus. E Deus sabia disso, por isso a graça alcançou Pedro nesse dia, ele pescando, e ainda pior, influenciou os discípulos. Pedro falou: vou pescar. Os discípulos: vamos junto, porque ele é o referencial. É ele que dava voz, é ele que tinha coragem de tirar a espada, é ele que respondia certo, é ele que disse: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. É Pedro, que sempre se colocava à frente, e agora ele fala: vou pescar. Só que eles nada apanham. Agora olha a situação de Pedro. Fracasso ministerial. Estou fora. Deus vai fazer, eu acredito. Ressuscitou, apareceu lá para os discípulos, tudo certo, mas não comigo. Sabe qual que é o pior estágio que você pode chegar? Tem gente nesse estágio aqui. Eu acredito que Deus vai fazer na Dínamos, mas não é comigo mais. Não é mais sobre mim. Quero te falar, é sobre você, sim. Não, mas eu fiz o curso pastoral lá atrás. Era a minha época, era outra move, era outra coisa. Agora eu tô... Não. Pastor, mas foi no passado, eu liderava, a coisa acontecia. Nem estou liderando mais mesmo. Pois é, Deus não vê a hora de você botar a chuteira de novo, vir pro jogo, filho. Não pendura não, você está pendurado, coloca de novo. Sabe por quê? Deus vai fazer, mas não vai fazer sem você, não. Ele quer fazer com você, porque Ele é o seu pai. Você fala: não, tem outros caras do momento agora. Não, Deus não quer saber de momento. Quem tem momento é time de futebol. Inclusive, vamos parar de falar desse assunto. Não precisa de momento. Ele é o Senhor do tempo, e Ele está de braços abertos para te receber, e te encher do Espírito, e te enviar para ser um instrumento dEle por onde você andar. Isso, Deus resgatando pessoas aqui da frustração consigo mesmo. Você se envolveu tanto em coisas triviais, pescarias, e nem nisso está vendo a mão de Deus. Pedro agora está diante de acusação e de vergonha. Pedro está acusado, por quê? Negou Jesus, chorou amargamente, não resolveu. Chorar não é arrependimento. Pode ser um dos sinais na hora do arrependimento, mas não é. Pedro está envergonhado diante dos discípulos, porque agora, acho que eles pensaram: daqui a pouco o Pedro volta, mas pelo menos pescar ele sabe, eu sei, ele era dono do barco. Aí os caras acho que olhou, mas não pescou nada. Esse cara pecou muito, esse cara está com o diabo no corpo mesmo, porque Jesus estava certo, acho que alguém falou. Jesus estava certo aquele dia, o diabo não saiu ainda. Está até hoje nele. Talvez alguém falou: rapaz, ele está traumatizado, está achando que peixe é galo. O galo cantou, ficou traumatizado com o galo, está com medo do peixe virar. Alguma coisa aconteceu. Pedro, peixe não é galo não, pode pescar, filho. Pedro, faz alguma coisa. Acho que alguém falou: já esse aí, esse está amaldiçoado mesmo. Porque eles tinham um pouco de lei ainda, os discípulos, né, irmãos? Eles vieram da história judaica. Eles também foram sendo libertos da lei com Jesus. Nessa hora a lei voltou com certeza. Amigos de Jó foi o mais apareceu ali. Eu imagino que eles conversavam no barco. Ou nem conversavam, tanta vergonha de Pedro. Eles ficam olhando para o outro assim: esse aí não serve para pregar mais. Nem pescar o maledeto consegue mais. Fracasso, vergonha e culpa. Pedro. O que esperar desse cara? Só que ele viu Jesus na praia. Se você continuar o texto em João 21,
Jesus estava na praia, apareceu, ressurreto. Eles não reconheceram. Eles são bons, né? No final dos capítulos do Evangelho, ninguém reconhece Jesus mais, nunca. Jesus tinha se revelado a eles, tá? Acho que Jesus ficou aparecendo com aparências diferentes. É porque na nova aliança, você não se reconhece Jesus com seus olhos naturais. Você reconhece pela palavra, quando queima o seu coração. E por aquilo que ele faz. Jesus está na praia, olha para cá. Você pode ser usado por Deus. Jesus está na praia e pergunta: filhos? Eles não estavam muito longe, eles estavam no raso ainda. Sabe que tem muito peixe no raso também. Mas naquele dia eles nada apanharam. Ele falou: filho, vocês têm alguma coisa de comer aí? Eu contei semana passada, Jesus tinha peixes e pães ali para eles. Eles não tinham visto ainda. Contei no ofertório, nem sabia que ia falar sobre isso. Eu tenho meditado muito nisso nesses dias. E aí ele falou: joga para o outro lado. Eles jogaram. E aí veio a rede quase que estourava de peixe. Uma grande pesca. E aí João falou: é o Senhor. Pedro falou: é mesmo. Ele saiu do barco, colocando a roupa. Não sei que desgraça de Pedro aí, pelado, sem pescar nada, no barco. Tá lá. Ele havia se despido. Acho que agora deixa eu viajar um pouco. Acho que ele ficou tão indignado que ele arrancou até a roupa. Ou culturalmente lá eles pescavam pelado, eu não sei, eu não estudei isso. Mas eu não consigo imaginar, isso é coisa de índio. Aquela coisa, naqueles livros de história, né? Os caras, só aquele negocinho aqui. Aquela coisa feia. As mulheres com as tetas aqui. Aí. Mas eles não eram índios, né, irmãos? Eles tinham roupa, pelo amor de Deus. Pois é, mas Pedro estava pelado. Não sei se estava de cueca, né, irmãos? Você fica imaginando coisas já. Pedro coloca a roupa rapidão e ele vai diante de Jesus. Vai diante de Jesus. Ele chega até Jesus. Ele está com Jesus. Está tudo em João 21 isso. E aí ele chega antes dos discípulos. Os discípulos ficam no barco. Mais uma vez, lembra quando Pedro saiu do barco também? Para andar sobre as águas e depois afundou? Ele sai de novo do barco. Pedro sai 3 vezes do barco. Quando ele deixa para o ministério, quando ele sai para andar sobre as águas e afunda, e quando ele depois de voltar, ele tem que sair de novo, porque Deus tinha um chamado e não desistia dele. Pedro vai lá. E Jesus conversa com Pedro. Sabe o que é interessante? Lá em Marcos diz, quando Jesus mandou avisar, lá em Marcos falou para Maria Madalena: vai avisar os discípulos que eu citei e a Pedro. Olha a preocupação do pai com Pedro. Porque Pedro era o mais frustrado. Com certeza as emoções dele estavam a 1000. Ele acreditava: não, Deus vai fazer, vamos pescar um pouco aqui, depois Deus faz com o outro, mas eu não vou. Mas Jesus vem conversar com ele, individualmente. O mais louco é que é João que está falando tudo isso. Ele ficou ali do lado, João. E João fala. João narra que Jesus diz para Pedro: Pedro, tu me amas? Antes de falar disso, sabe o que acontece quando ele chega lá na praia? Tem a ver com o que Deus vai fazer com alguns aqui hoje. Alguns estão cheios de culpa, eu sinto no meu espírito. Nem está no esboço. Sabe o que ele vê ali? Na praia, Jesus tinha acendido um fogo, assando peixe e pão. Não sei se você lembra, Pedro nega Jesus numa fogueira. Estavam pessoas perto de uma fogueira se esquentando, Jesus sendo crucificado, perguntam para ele: você está aí na fogueira, você andava com Jesus? Nunca vi nem conheci. Imagina, irmãos, porque quem está acusado sabe, tudo lembra acusação. Quem está acusado, quando falam do seu pecado, você acha que estão falando com você. Quem está acusado, quando olham para você muito assim, um profeta vai revelar minha vida. Então imagina Pedro: agora, ferrou, fogueira. Você acha que Pedro lidava com galos como na vida dele depois disso? Ou ele matou todos os galos que ele viu pela frente, ou ele comeu todos os galos que ele viu pela frente, ou ele fugiu dos galos. Mas não tinha como ser indiferente. Foi o galo desgraçado, cantou, depois negar 3 vezes. Jesus avisou, falei. Mas a fogueira também. Sabe por quê? Jesus estava lá, ó, na mesma fogueira que você negou. Eu estou aqui para te dar de comer. Sabe por quê? Porque eu removo a sua culpa. Porque não há culpa na obra de Deus. Se você está com alguma culpa aqui, ela é ilegítima. Sabe por quê? Porque Ele já perdoou o pecado. Ele já pagou o pecado na cruz. Se você carrega alguma culpa hoje,
Eu sei que você sabe que ele te perdoou, mas a minha oração é por revelação. Você vai ter revelação, não tem mais peso, não tem mais culpa, seus ombros estão leves, você pode correr a carreira que está proposta. Pedro, não precisa ficar acusado na fogueira que você um dia negou. É ali mesmo que eu posso te dar de comer, para te alimentar, para você não mais me negar, porque você vai pregar e milhares vão se converter. É você vai apacentar as minhas ovelhas. Pedro, mesmo que você não ache que você pode mais, você pode ser usado por Deus. Depois Jesus pergunta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? 3 vezes. 3 vezes ele negou. Você negou 3 vezes. Vou te dar 3 oportunidades também de zero o jogo, que você vai para cima, para remover a acusação. Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele fala que quando ele viu a 3ª vez, ele: tu sabes de todas as coisas, Pai. Eu te amo, sim. Ainda que não é com o mesmo amor do Senhor por mim. E Pedro, quantos estão compreendendo então comigo? Diga amém. E Pedro experimenta nessa noite, nesse dia que ele estava, de um envio de Deus novamente na vida dele. Ele falou: vai, apacenta. Eu te chamei para pescar um dia. Você era um aventureiro, um pescador, você gostava de aventura. Você se frustrou com você mesmo. Você hoje precisou de apacentamento. Sabe quem vai? Seus ceifeiros que vão colher? Não são os perfeitos, são os que precisam ser apacentados hoje. Filho, você tem um pastor que chama Jesus, que quer te apacentar hoje. Ele conhece sua dor, ele conhece sua crise, ele conhece sua tentação. Ele quer te botar no colo, te apacentar, dizer: você foi apacentado? Foi bom? Foi? Então apacenta as minhas ovelhas. Seja um instrumento, assim como eu sou na sua vida. Pedro foi. Pedro seguiu. Tu me amas, Pedro? Para cada vez que você negou, te dou oportunidade de acertar. E fácil aqui, ó. Aquela coisa de pai com filho, só para o filho ficar aqui. Tá fácil, Pedro. Ali estava com todo mundo, agora só e você. Viu? Zerou, 3-0, 3-3 já. Agora vamos ir para os pênaltis. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Sabe o que Jesus fala para você hoje? Tá tudo certo. Tá tudo pago na cruz. Eu preparei todas as coisas. Eu estava meditando na semana passada, gente. O pastor falando da empresa, eu falei: por que alguém não se candidataria a uma grande vaga de uma grande empresa? Talvez você pense: não tem mais vaga, porque é muito concorrido, não abriu vagas. Para o reino de Deus, as vagas estão abertas. Esse não é o problema, porque ele diz: a colheita é muito grande, está faltando gente. Já viu quando está faltando gente numa empresa, você se empolga? Você tem muita vaga, mesmo não sendo tão bom, acho que eu consigo entrar. Não é verdade? Você que já procurou emprego sabe o que eu estou falando. Se em algum lugar tem muita vaga, vai te aceitar. Se tem pouca vaga, você tem menos chance. Sim ou não? No reino de Deus tem muita vaga. Tem vaga para todos vocês. E a sua vaga está reservada, porque Deus se chamou. Talvez alguém não se candidataria a ser parte dessa obra, a maior empresa de todas, porque ele fala: eu não tenho qualificação. Não adianta eu ir lá no primeiro mês não me demitir. Nem o primeiro salário eu vou ganhar. No máximo 3 meses eu fico de experiência e vou ser jogado. O que adianta ser aquela ser a menor empresa se eu sou um péssimo funcionário? Mas no reino de Deus ele diz: a vaga é difícil, a obra é grande, mas eu capacito. O treinamento é de graça, é o meu Espírito em você que vai te capacitar. Se você for colocado diante de alguém e não souber o que falar, diz a Bíblia, as palavras vão chegar à sua boca e eu vou te usar. Você tem a capacidade para trabalhar nessa maior empresa de todos os tempos. Tem vaga, tem capacidade. Talvez você fale: não, essa empresa é muito boa. Só entra quem é da família. Então, uma boa notícia para você: ele te fez filho. Você acha que um pai negaria a vaga para um filho? Você não é um qualquer que está procurando emprego. Você é o filho dele. O que o pai mais quer é que o filho fala: pai, o que o senhor está fazendo, eu quero fazer junto. Quero te falar, o seu pai está fazendo algo na terra. Está ganhando corações, salvações, libertando e curando. E está te convidando: filho, vem fazer comigo. Eu te ensino tudo, eu te capacito em tudo. Eu vou te usar poderosamente. Tem uma vaga para você. Você pode ser usado por Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado: você pode ser usado por Deus. Isso é poderoso. Deus nunca irá desistir. Queria chamar os irmãos do louvor aqui já. Deus nunca irá desistir do propósito dele em nossas vidas. E se tivermos essa revelação, nós também não desistiremos de liderar na igreja do Senhor. O chamado de Pedro é o mesmo chamado
que Deus tem para mim e para você. São níveis, são tempos diferentes, mas são propósitos semelhantes. E a mesma bondade, a mesma graça que arrancou de Pedro a culpa, a acusação, o fracasso, é a bondade que te alcança hoje e te faz capaz e te coloca na obra para realizar a vontade de Deus. Deus quer que nós hoje nos arrependemos da mentalidade que não vai ser com a gente e experimentemos a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Quantos creem? Diga amém.